Calma lá, pau na máquina. Um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade. Por que se cria música? Eu acho que se cria música como, tipo, por necessidade, acho que do... Sabe, eu acho que é uma coisa que não se dá pra controlar, tipo, todo mundo tem essas sensações, esses sentimentos que eles precisam transbordar de alguma forma, e música, assim como outras formas de arte, eu acho que são meio que uma válvula de escape que a gente consegue usar pra poder tirar esses sentimentos. Eu acho que, como toda forma de arte, o principal ponto é se expressar. Mas também tem muita gente que acaba chegando nisso porque encontra na música também uma forma de... Vai ser meio redundante, mas também de se encontrar. Porque às vezes você tá ouvindo uma música e você se identifica completamente com aquela música. Você não conhece o autor nem nada, mas a mensagem que a música te passa faz você se identificar com aquilo e de repente até influencia você pra criar alguma coisa. E daí que as coisas vêm, né? Isso aí, acho que pra gritar de um jeito que as pessoas entendam. Assim. O que é ter uma ideia em música? O que acontece quando dizemos, ei, tive uma ideia? Porque, de um lado, todo mundo sabe muito bem que ter uma ideia é algo que acontece raramente. É uma espécie de festa, pouco corrente. Dessa forma, devemos tratá-las como potenciais já empenhados nesse ou naquele modo de expressão. De sorte que não se pode dizer que temos uma ideia em geral. Que ter uma ideia em música... A música é uma arte complicada, porque é uma arte inacessível. A música não existe, mas existe, tá lá. Então o som pode ser uma ideia, mas às vezes é mais que isso, porque um som invoca um sentimento que tem um contexto. Ter uma ideia em música pode ser qualquer coisa, assim como ter uma ideia em qualquer outra coisa. Ter uma ideia em música é uma coisa muito legal, assim, porque às vezes você tá com alguma coisa na cabeça, só que é uma pequena coisa, entendeu? E de repente vem tudo pronto na sua cabeça, assim, e você sabe que encaixa, e de repente aquela pequena ideia vira uma coisa gigante. A primeira vez que essa ideia se tornou música, eu lembro que, nossa, cara, eu pirei, assim, foi um sonho realizado mesmo. Acho que ter uma ideia é um projeto arquitetônico, né? Você tem uma ideia, você você faz o seu projeto, né? Você faz a planta do que seria a música. E é isso que acontece. Aí tive uma ideia. No meio do projeto é quando você vai... ia ser legal se a gente colocar uma coisa assim, não sei o quê. Modificar a planta no meio do processo de criação. Não filma isso aqui demais não. Tá. Calma lá. A estrutura é o seguinte. 2 vezes o verso como tal, aí tem a parte de virada lá mais lenta. Aí de novo, 2 vezes o verso, parte de virada mais lenta e o último verso que acaba no final dele. Uma pergunta, uma dança de balé. Aí, os ruídos e as vozes, os seus tempos a soar, sinfonia da balbúrdia e o silêncio do amanhecer. Um cientista, um músico, um cineasta, um filósofo, um pintor, todos esses desempenham atividades criativas. Dessa forma, não é incomum a ocorrência de um diálogo entre essas pessoas, ou até mesmo que a ideia de um seja emprestada a outro. Mas como se dá a conexão entre as ideias? Seja uma peça que vira uma música, um romance que vira um filme, uma música que vira uma pintura e etc. Tudo arte, né? Então, a arte está conectada em todas as formas. E a arte, a gente não pode isolar a arte como se a arte só tratasse de arte. A arte trata de realidade, ela trata... tudo, na verdade, trata de realidade. Até a ficção é uma obra distorcida da própria realidade, né? Então, eu acho que as coisas se misturam quando a realidade é incomum. Então, uma mensagem pode ser passada em um teatro, uma música. A mesma mensagem pode ser tratada de várias formas, mas que se trata da mesma realidade. Eu acho que
tudo é arte, assim, né? Eu acho que a arte, geralmente, ela tem várias convergências comuns, assim, seja artes plásticas, música, teatro, cinema, acho que acabam tendo muitas convergências, né? E a gente, às vezes, até tenta identificar essas coisas e né, que tem a ver com o tempo histórico, tem a ver com contexto, né? Por exemplo, eu acho que naquela época lá que tava rolando muito essa coisa de surrealismo, assim, a música também tinha mais expressão, né, que também dialogava com essas coisas, assim, né. Por exemplo, assim, às vezes nos anos 60 tinha muitas coisas da psicodelia que também envolvia artes plásticas e coisas assim, que também tinha a ver com o zeitgeist da época, assim, né, essa coisa da histórica do contexto de guerra e a busca por paz e contexto político, né. No fim é tudo a mesma coisa, assim, né. A arte acaba expressando um momento histórico, né. Eu acho que o ponto comum entre todas essas ideias é que todas contam uma história, né? Então, uma peça de teatro está contando uma história e ao mesmo tempo que uma música está contando uma história, então a gente cria para contar alguma coisa para alguém, né? Então, muitas vezes a gente tem uma situação que a gente fala, puta, daria para ser uma boa música, né? Então eu vejo dessa maneira. Elas não só comunicam a voz da morte da estrela, elas vivem, expandem-se, dominam, assassinam. Em nome da família, da nação, da democracia. Tudo tem uma história. A filosofia conta histórias com os conceitos. O cinema as conta com blocos de movimento e duração. Ela está sempre presente, sendo que o mais espantoso é o fato dela ser tão interessante pela própria razão de ter tudo isso atrás dela e com ela. Dessa forma, como a música conta histórias? A música, assim, uma ideia para uma música, por exemplo, tem o core lá, né? Tem a essência dela, que é tipo, por exemplo, eu quero quero fazer uma música sobre uma coisa que está acontecendo comigo, ou então sobre uma ideia que eu tive, sobre um pensamento. E é beleza. Mas aí, para você conseguir que isso seja transmitido, você tem que passar isso de certa forma. E você pensa como que vai ser a estrutura dessa música. Então, você consegue perceber meio que a história que a pessoa queria contar, sabe? Porque com o tempo que a música vai indo, tal, vai passando, você vai percebendo. E aí, com a música inteira, você percebe, tipo, o que a pessoa quis dizer, mais ou menos. Você vê como que ele quis contar, tipo, a história dela. Com notas, com ruídos, com letras. O que faz uma música, né? Você tem... Lógico que tem... Partindo de um ponto mais teórico, você tem músicas tristes, mas que tem uma cadência feliz, uma cadência de acordes que lembra uma melodia mais feliz, mais brilhosa, né? Só que quando você vê a letra, cara, você desaba. Mas em geral a música tem uma limitação de quantidade de palavras, não tem a mesma extensão de uma poesia, não é a mesma coisa que uma poesia, é um outro tipo de coisa. Então a música muitas vezes tem que usar o recurso de uma associação com outras coisas que já existem, já estabelecidas, assim como na música é muito pra gente é mais moderno, mais da cidade aqui, esses contextos do capitalismo industrializado, de terceiro mundo, o que seja, talvez não seja tão perto, mas em muitos sentidos a música pegar elementos da cultura local e das coisas assim, recontá-los e trazer imagens e flashes e com poucas na música mais do que em qualquer outra arte talvez seja preciso dizer muito com poucas palavras. Mas agora, como se conta uma história, vai depender, tem mil jeitos. E tem jeito de não contar nada. Mas mesmo assim é uma história. Peguei já.
Não existe qualquer relação entre a obra de arte e comunicação, pois esta última é a propagação de informação, e a informação nada mais é do que um conjunto de palavras de ordem, um sistema de controle. Contudo, a obra de arte consegue relacionar-se com a contra-informação, mas apenas quando esta se torna um ato de resistência. E qual a relação entre a obra de arte e o ato de resistência? A arte, não só a música, é uma forma de manifestação, né? E ela não precisa ser necessariamente uma manifestação contra, mas eu acho que no meio que a gente vive hoje é muito importante a gente expor, por nós termos essa liberdade, a gente expor nossa indignação, nosso repúdio com qualquer coisa que seja contra nossos ideais e principalmente fere liberdade das pessoas, né? Então eu acho muito importante porque a gente tem uma lição, né, com isso. Eu acho que na ditadura, a censura que teve sobre as músicas demonstrou que o impacto que as mesmas têm sobre uma sociedade que está sendo dominada, que eu sinto que a nossa sociedade está sendo dominada, de novo. Então eu acho que a liberdade que a música dá pra gente expor esse repúdio é muito importante. Eu acho que é aquilo que a gente tem de mais único, assim. Tipo, não tem como eu resistir, assim, sem eu, tipo, expressar a minha identidade de alguma maneira. Ou vice-versa, assim, não tem como eu expressar aquilo que é mais íntimo em mim sem que, assim, eu esteja manifestando os conflitos políticos, né? Ou conflitos em geral, assim. Eu acho que a arte, no geral, ela expressa o clamor do indivíduo criador, assim, né? A pessoa que cria, eu acho que ela quer expressar alguma coisa e a obra de arte, às vezes, acaba sendo um veículo para isso, né? Uma maneira de extravasar isso, né? Essa coisa que ele quer tirar de dentro de si, né? Então, eu acho que se existe um anseio de passar uma mensagem de resistência do indivíduo ou então no coletivo, meio que a arte acaba sendo um veículo para expressar isso e isso ressoar nas outras pessoas que também estão sentindo esse mesmo clamor, né? Enfim, essa mesma angústia, né? Porque geralmente a arte tem a ver com isso, né? De ter uma angústia e a pessoa meio que expressar isso e outras pessoas se identificarem com essa angústia, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Essa é a relação entre a obra de arte e o ato de resistência, porque a obra de arte ela é uma forma de resistir a tudo que é imposto e que vem de fora e que parece inevitável. Seja a ordem de alguém, seja algo que parece tão inevitável quanto a morte, porque a obra de arte, como eu disse, ela resiste à morte. É sempre essa questão, né? A obra de arte, ela é a expressão do ato de resistência. De certa forma, a obra de arte ela é a expressão do não ao que é imposto. Ela é a expressão ao que ela é o não ao inevitável. O ato de resistência possui duas faces. Ele é humano e é também um ato de arte. Somente o ato de resistência resiste à morte, seja sob a forma de uma obra de arte, seja sob a forma de uma luta entre os homens.